Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a chefe Jaine Figueira. Hoje vim trazer para vocês uma receita de pastel de nata, ou pastel de Belém, mas depois eu vou explicar para vocês porque nós temos que chamar de pastel de nata. Eu trabalho com eventos, é uma das receitas mais famosas nos eventos de sobremesa, tá? Que eu faço. Esta receita que eu trouxe é super fácil. Então, é uma forma mais simples de fazer um pastel de nata que dá certo, todo mundo ama, todo mundo gosta. Perfeito para você fazer em grande quantidade, para vender, para fazer em festas ou para comer mesmo à tarde com um cafezinho, fica perfeito. O pastel de nata, ele é uma receita tradicionalmente portuguesa e ele vem muito antigo. Antigamente as freiras desse mosteiro de Belém, eles usavam as claras para fazer a hóstia e sobravam muitas gemas. Então eles acharam formas de usar as gemas para fazer um doce, para poder aproveitar e não jogar fora. E aí foi criado o pastel na cidade que tem o Mosteiro de Belém, é um dos lugares mais famosos do mundo, que você vai lá, tem uma cafeteria, são aqueles pastéis que eu, quando fui lá, comprei 10 e não dá para guardar muito, porque é ovo, né? Comi os 10 logo de uma vez, porque são muito gostosos, tá? E é isso, então a gente chama de pastel de nata. Eu vou usar uma massa folhada pronta, tá? Você consegue comprar no mercado ela congelada. Então eu vou mostrar para vocês a forma que a gente vai enrolar essa massa para poder colocar nas forminhas. E aí vai ser a primeira etapa da nossa receita. Depois a gente faz o recheio. Aqui eu vou cortar um quadrado dessa massa. E eu vou fazer, nesse sentido aqui, eu vou fazer um rolinho. Essa primeira leva aqui eu vou fazer 12 unidades, tá? Mas dá pra fazer bem mais aqui com o resto da massa que vai sobrar. Então aqui eu vou fazer um rolinho. Com essa massa. Nós não precisamos untar as forminhas. Eu tô usando forminha de empada bem pequenininha. Dá pra fazer maior, dá pra fazer na forma de cupcake também. Dá pra fazer um pastel de nata maior. Mas como eu costumo trabalhar com evento, eu faço nessas versões finger food, tá? E aqui a gente vai cortar em 12 pedaços. Então eu corto no meio, aí eu corto no meio, aí eu corto no meio e vou fazendo várias camadinhas para manter mais ou menos o mesmo padrão de tamanho. Aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12. É o que eu tenho ali. Eu vou tirar essas rebarbinhas. Aí, tá vendo que a gente enrolou assim? Então, eu quero pegar esse rodinho aqui e eu vou colocar na forminha assim, tá? Pra ficar um folhado bonito na hora que assar. Eu vou apertar aqui. Não precisa untar, essa massa já tem muita manteiga, então ela não gruda. E também fica ruim de abrir se untar. Ele fica escorregadio, então é melhor não untar. Aqui eu vou fazer assim, essa caminha com as 12 forminhas. E aí eu vou deixar descansando enquanto eu faço o recheio, mas dessa forma é muito rápido e você consegue fazer grandes quantidades. Então aqui é bem rápido, tá? É só abrir mesmo a forminha. É que às vezes eu faço 100, 200, então é moroso, mas não é difícil. Então é isso, ó. As forminhas já estão prontas. Bem rapidinho, bem facinho, não gruda. E vamos fazer o recheio. O recheio a gente vai misturar os líquidos e os secos
frios. E depois a gente vai levar ao fogo para poder dar uma engrossadinha. Mas primeiro a gente mistura tudo frio, tá? Então eu vou colocar o leite. Vou colocar maisena. Vou colocar farinha de trigo. O açúcar. Aqui eu vou usar 3 gemas, mas eu não vou colocar agora, tá? Então depois eu separo essa gema aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um limão siciliano e eu quero só a casca dele, sem a parte branca. Só para dar um aroma. Só um pedacinho e uma pitadinha de canela. Se você quiser também pode colocar canela em pau, mas assim também dá certo. Misturei frio para dissolver bem a maisena e a farinha, sem colocar no fogo. E eu vou colocar no fogo, mas eu só vou dar uma engrossadinha, eu não quero ferver e que isso vire um mingau. Eu quero que fique uma textura assim de uma calda. Se você colocar uma colher, você vai conseguir o napê dele, mas eu não quero que vire um mingau. Se passar um pouco do ponto, a gente consegue salvar com um pouquinho de água, mas não precisa ferver, porque depois vai no forno. Então aqui a gente vai colocar no fogo. E não pode parar de mexer, tá? Vamos colocar um fogo baixo. É aquela história de se a gente ficar olhando, não vai ferver nunca. Mas uma hora dá certo. É que se realmente deixar o fogo alto e passar do ponto, ele vai virar um mingau. E aí fica grosso ali não fica ruim, mas fica grosseiro. Eu já deixei o forno esquentando e o forno do pastel de Belém tem que ser muito alto, tá? Às vezes o máximo que tem no forno de casa, 250 graus, porque para dar aquela caramelizada e ele assa bem rápido. Forno de 20 minutos, tá pronto. Então aqui tá bem quente, você vê que já mudou a textura, já não tá mais aquele líquido, mas eu não quero que ferva para virar mingau. Então eu vou mostrar para vocês o napê disso, ó. Tá aqui, ó, tá pronto. Aí eu vou tirar essa casca de limão daqui. Eu vou deixar aqui só um pouquinho para esfriar, enquanto eu vou quebrar as gemas para não cozinhar o ovo. Então, tudo bem dar essa esfriadinha ali na calda, pra gente poder colocar as gemas. Então, aqui eu vou separar. Eu faço de um jeito bem de vó, tá, gente? Eu ponho na mão mesmo, minha mão tá lavada, porque não tenho como ficar fazendo muito... A gente, quando cozinha muito rápido, a gente apela pro jeito da avó mesmo. Eu deixei um pouquinho de água separada aqui do lado, caso fique grosso, tá? Mas eu acho que não vai ficar, então não precisa usar. Se precisar, a água salva, assim, a gente não precisa se preocupar de falar, ai, perdi tudo, vou ter que fazer tudo de novo. Não precisa. E aqui, ó, agora eu vou colocar as 3 gemas. Ele já deu uma esfriada.
Se for ovo caipira, quanto mais caipira o ovo, mais um ovo caipira de casca amarela, bem amarelinho, o pastel de nata vai ficar mais amarelinho. Se for ovo de supermercado, ele fica mais pálido, mas não menos gostoso. Eu vou transferir essa calda numa jarrinha para ficar mais fácil de eu colocar. Ele tá assim numa textura de um chocolate quente que você toma. Não tá muito espesso, mas também não tá muito líquido. Aí eu vou distribuindo. Eu vou colocar até menos da borda, tá? Não quero encher. E agora, como eu já deixei o forno aquecendo, ele tá a 250 graus mais ou menos, eu vou colocar no forno por 20 minutos. Se o forno tiver grill, dá pra colocar no forno mais um pouquinho no grill, uns 5 minutinhos no grill, só pra ficar mais dourado em cima. Agora, ele é super fácil de desenformar. Com o tempo, ela tá altinha assim, mas ela dá uma baixada aqui, ó, tá vendo que ela é fofinha? E deve estar delicioso. Eu vou ter que esperar esfriar um pouquinho pra gente poder experimentar. Eu vou desenformar, vou arrumar bem bonitinho aqui pra vocês verem. Vocês vão ver como é que vai ficar gostoso. E é isso, é super fácil, vocês viram que não dá trabalho nenhum, o tempo maior é o de forno. É um sucesso em todas as festas que eu faço, porque é pequenininho, né? Então você dá uma bocadinha. Como eu falei pra vocês, tem a separação da clara e da gema. Então lá em Portugal, né, antigamente, por isso que em Portugal tem muito doce com gema, quindim é português, o pastel de nata é português, porque dessa história das hóstias, né? Eles faziam muitas hóstias nesse mosteiro e sobrava muita gema, que é a base da confeitaria portuguesa. Com as claras, o que você pode fazer depois, tá? Porque você vai sobrar suas claras aqui, então depois você pode fazer um merengue italiano, um merengue suíço, dá pra fazer suspiro e também dá pra fazer rapidinho assim um omelete de claras com orégano, salzinho, para não perder as claras, não jogar fora, às vezes é muita quantidade, então tem essa facilidade. Então, vou pegar um pano aqui, porque tá quente, para mostrar para vocês que é super facinho de soltar. Ó. Aqui já fica aquele desenho da massa folhada e aqui o pastelzinho, perfeitinho. Uma dica muito legal para finalização, fica muito bonito, dá um requinte, né? Dá um ar mais bonitinho, é você usar o açúcar impalpável para polvilhar. Então a gente vai fazer de uma forma assim, ó, que dá outro visual pro seu pastelzinho de nata e acho que fica bem elegante para poder servir. O fundinho do limão fica perfeito. Você sente assim uma nota do limão siciliano que é sensacional, muito gostoso. Comer quentinho assim é melhor. Você pode colocar um chantilly, pode colocar um sorvete também, mas puro também não tem o porquê colocar mais coisa, a não ser que você queira enfeitar, fazer parte de um outro prato, fazer um prato montado, é perfeito. Pessoal, então esse foi o pastel de nata que eu fiz hoje pra vocês. Eu espero que vocês testem realmente essa receita, como vocês viram, ela é muito fácil de fazer. Então vai fazer assim 200, 300, não vai te dar trabalho, é segurança que vai dar certo, porque às vezes umas receitas de pastel de nata mais complexas, elas desandam, não ficam muito certas para você fazer em quantidade. Então essa é uma receita coringa,
de pastel de nata. Se tiverem dúvida, é só escrever aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Espero que vocês gostem. Se precisarem de qualquer orientação, indicação ou mesmo elogio, se vocês gostarem, é só escrever aqui nos comentários para mim, que a equipe manda para mim. Tá bom? Obrigada! Pessoal, uma informação importante que eu tenho para trazer para vocês é que esse prato não chama pastel de Belém, ele chama pastel de nata. O pastel de Belém é feito lá em Belém, em Portugal. Isso acontece por causa da denominação de origem, tá? Acontece no caso do pastel de nata de Belém. Tem também o caso da champanhe, por exemplo, que é feita na cidade de Champagne. As outras chamam frisante, espumante, as cavas. Tem também o caso do vinho do Porto. É o vinho feito lá em Porto. Existem outros vinhos licorosos, como o vinho santo, a marsala. Então, nesse caso, esse prato se chama pastel de nata. Se você quiser o pastel de Belém, você tem que ir lá em Portugal para provar. Agora eu vou ficar aqui com meus pasteizinhos, vou pegar o meu café e vou lá comer.